Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com você? Pronto para adorar o Senhor, para prestar glória a Ele? Eu ouvi um glória a Deus, estou sempre pronto, é isso que eu ouvi, né? Glória a Deus. Então vamos despejar nesse momento, em união, todo esse amor que está dentro do seu coração. Derrame aos pés de Jesus nesse momento, aos pés do nosso Salvador, a Ele toda a honra, toda a glória. E vamos estar prestando culto a Ele nesse momento de reflexão da palavra, de adoração. Amém? E como os irmãos viram, nós estaremos refletindo a respeito do Salmo 38, salmo que tomei aqui para refletirmos nesse dia. E estaremos falando de corações angustiados, de dor, de salvação. E você tem ou você conhece alguém que tem um coração angustiado, alguém que passa por alguma dor, por algum sofrimento, por algum vazio? Nós vivemos em dias que não se fala em outra coisa, né? Dor, angústia, depressão, solidão, homicídios, suicídios, né? E, e por isso eu quis estar refletindo hoje a respeito dessa angústia, né? E a gente pode ver aqui, logo no início, no título, está escrito assim: Salmo de Davi para lembrança. Salmo de Davi para lembrança. Davi, ele sentiu uma dor, sentiu uma angústia, algo muito terrível, algo muito doloroso. Nós vamos ver aqui na descrição aqui do Salmo. E ele quis relatar isso, adorando ao Senhor, conversando com Deus. Ele quis deixar escrito também para lembrança das próximas gerações, para que não viessem a sofrer. Logicamente levado pelo Espírito Santo, apontando sempre para Deus, para a salvação, mas de forma a evitar que a gente viesse a sofrer por aquilo que ele estava sofrendo. Uma maneira de dizer: meu irmão, meu filho, meu neto, meu amigo, não sofra por esse mal tão terrível. Essa dor não compensa. A dor de alguém que cometeu um erro, cometeu um pecado e agora, aparentemente, chegou o preço, né? Chegou a hora de pagar. E ele relata tudo isso aqui de maneira a gente poder refletir, a gente tirar um aprendizado. E isso é maravilhoso. Eu sempre digo que a gente vive num momento privilegiado. Nós temos, né, desde de Gênesis até o Apocalipse, nós temos os relatos aqui, pequenas histórias, grandes homens, grandes obreiros do Senhor, grandes profetas, né, histórias relatadas aqui de maneira simples, de maneiras mais complexas, mas para a gente refletir, para a gente ter um norte, para a gente ter uma direção, para a gente apontando para o Senhor, apontando para a salvação, para aquilo que Deus preparou para nós de princípio, né? Para a gente não se sentir vazio, para a gente não se sentir andando no escuro, sem rumo. E isso é maravilhoso, porque pessoas não tiveram isso, né? Algumas pessoas foi diferente. Hoje nós temos essa facilidade. Muitas pessoas sofrem essa angústia, sofrem essa dor, sofrem um vazio, uma solidão, mas porque não entenderam ainda que Deus fala conosco através da sua palavra. E hoje está relatado aqui, né? Todos esses livros, né, é Deus falando conosco. E se a gente não busca aprender, não busca desenvolver isso, esse diálogo com Deus, a gente vai viver sempre vazio, sempre angustiado, nosso coração vai estar sempre dolorido, né? E vai ser ruim, e vai provocar dores no nosso corpo, nos nossos ossos, e todas as consequências que nós já vemos acontecer todos os dias, até ao extremo, né? E, mas nós temos essas orientações, né? De Gênesis a Apocalipse,
nós temos orientações, nós temos Deus falando conosco o tempo todo. E muitas vezes as pessoas estão esperando um sobrenatural, aparecer uma luz, um estrondo e falar, é assim, sabe, vai acontecer tal coisa na sua vida e as pessoas até buscam mais isso do que ouvir a própria palavra de Deus através do que está escrito, né? Muitas pessoas consideram a Bíblia como um livro escrito por mãos de homens mesmo, que é falho, que não tem como palavra de Deus. Então, a eles não tem como aplicar como palavra de Deus, a menos que eles reconheçam, né? A menos que eles reconheçam que seja palavra de Deus e queiram dar ouvidos e seguir verdadeiramente. E está aqui para nossa reflexão, essa dor, esse momento de tristeza que Davi sentiu, e a gente vê aqui que é pelo pecado, né? E a gente vê também que ele passou por um momento ali, ele sentiu a ira de Deus, ele sentiu a solidão de Deus, né, o afastamento. Ele está aqui como se ele estivesse andando sozinho, né, ele tivesse errado, caminhou errado e estava afastado de Deus. Assim que ele se sentiu e ele escreveu aqui. E a gente vê aqui que por causa do seu pecado, ele estava sentindo essa dor e ele descreveu essa dor como cólera de Deus, né? Dor de juízo. E a gente pode imaginar isso como aquela dor, aquele sentimento de solidão que Jesus sentiu na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele sentiu aquela solidão porque era o juízo, né? Era o momento dele sentir aquela solidão, aquela dor, porque ele estava pagando o alto preço pela nossa salvação. Então, era necessário. Davi, ele aparentemente ele provou um pouco desse juízo, dessa dor, dessa solidão. E ele sentia algo que era interno, uma dor, uma culpa, um arrependimento. E ele sentia também do seu corpo. A gente viu aqui, né, na leitura do Salmo, que ele andava encurvado, ele não conseguia levantar, às vezes ele sentia muita dor, né? A gente pode calcular que ele teve uma doença terrível ou algo assim, e ele sentia indisposição, dor, angústia, né? Aquela aflição de alma. Mas o que ele fez? Ele se achegou ao Senhor, né? E a gente não pode não estar vendo isso hoje. As pessoas se achegando ao Senhor para preencher esse vazio, essa falta de paz, né? As pessoas buscam em lugares errados, né? E nós sabemos que quando você encontra Deus através da palavra, você passa por aquele momento de conversão, de arrependimento, você não quer voltar a pecar. Você vai lembrar, falando, não, isso causa dor. E se você quiser fazer um teste, pega uma ratoeira dessas maiorzinhas e lá onde vai o queijinho, sabe? Você vai desarmar a ratoeira, coloca seu dedo lá e deixa bater aquele ferrinho bem forte no seu dedo para você ver se vai sentir dor. E eu acredito que vai, né? E, logicamente, depois você não vai querer voltar a sentir essa dor. E toda vez que você olhar para aquela ratoeira, você vai, de uma certa maneira, se lembrar daquela dor. É natural do seu corpo, é natural do ser humano. E, logicamente, você não vai querer. Fala, não, essa dor eu já conheço, eu não quero passar de novo. E a gente vê ao contrário hoje. A gente vê ao contrário. As pessoas passando por dores, as pessoas, né, indo às vezes à igreja e reconhecendo que errou e se arrependendo, mas daqui a pouco voltando a cair no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma, para estar sentindo posteriormente a mesma dor. E a gente sabe que isso vai destruindo, né, o ser humano, vai deixando, porque quando você começa a entrar naquele erro, naquele pecado, é algo simples, é uma gotinha de pecado, mas daqui a pouco você está numa inundação de pecado, e é o que a gente vê hoje. Por isso tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta falta de paz, tanto aceleramento, né, que a gente vê.
Mas a gente foi orientado, né? E está aqui, palavra de Deus, né? Não é palavra de homem. A gente sabe que toda a Bíblia aqui ela foi inspirada por Deus através do Espírito Santo. Então, seja para deixar uma mensagem para o seu filho, para o seu neto, foi levado, foi movido por Deus através do Espírito, para que a gente pudesse hoje, né, ter esse alívio, ter essa orientação, ter uma direção, ter um norte, né? E nós precisamos, não podemos andar no escuro. E, e a gente vê aqui um homem forte, né? A gente não está falando aqui de qualquer pessoa, a gente não está falando aqui do Renan, do, do João, do bar da esquina, não, a gente está falando aqui do rei de Israel, do povo, da nação abençoada por Deus, passando por dor, por angústia, por sofrimento. E sempre que a gente lembra de Davi, né, vem aquele lapso de memória do o pecado com Batseba e aquele assassinato, aquelas coisas toda, né, aquela movimentação, mas podem ter sido também muitos outros pecados, né? Foram coisas terríveis que foram acontecendo, sim, mas a gente vê ali uma complexidade ali de erros, de pecados, e, e a causa de tanta toxina ali causou esse câncer, né? esse, essa dor terrível que ele relata aqui. E como forma de ira, né, Deus derramou essa cólera sobre ele e ele sentiu essa dor. A gente pode ver, muitas vezes é juízo de Deus mesmo. Então ele sentiu aquela solidão, como Jesus sentiu. Mas ele sentiu sozinho ali e ele se colocou, né, novamente de pé através do Senhor. E isso é algo muito importante. A gente vai ver lá no versículo 9. No versículo 9 ele diz: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. E isso é uma coisa que a gente muitas vezes não vê. Às vezes é por orgulho, é por qualquer motivo que seja, a pessoa não colocar diante de Deus a tua angústia, a tua dor, o teu sofrimento, a tua vergonha que seja, a tua vergonha, porque o pecado ele causa isso, causa vergonha, dor, causa essa solidão, esse momento de, né, poxa vida, o que foi que eu fiz? Como que eu fui fazer isso, né? E fez tanto e se arrependeu, mas ele não foi lá e continuou fazendo e levou outras pessoas a fazer. Teve um momento que ele parou e falou, não, tá demais, eu errei, tá doendo, e ele sente essa culpa e as consequências, então ele coloca diante do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, né? Não deixar em oculto, porque esse deixar em oculto é crucial e vai levar a gente para o barro, né? Vai deixar nossa vergonha ainda maior e se a gente não reconhecer, a gente não vai ser curado, né? E hoje nós temos a cura. Nós carregamos fardos pesados, pesadíssimos, mas Jesus ele fala: "Vinde a mim e eu vos aliviarei", né? Nós temos o antídoto, nós temos o remédio para essa dor, para essa doença. E mas o princípio é a gente reconhecer, então nós não podemos deixar oculto, né? Nós temos que apresentar diante de Deus e apresentar diante de Deus de todo o seu coração, abrir o coração e mostrar para ele a nossa dor, o nosso sofrimento, falar: Deus, eu não aguento mais, está doendo, eu não consigo levantar, eu ando encurvado. Diz ali que ele coxeava, estava prestes a coxear, estava mancando, andando praticamente uma perna só e não conseguia se sustentar mais. E ele apresenta então diante de Deus, né, buscando um alívio, um refrigério, né, para que ele possa continuar caminhando. Né? O rei de Israel falando, né? Então a gente vê a queda de um homem grande. Então, e Deus é maravilhoso. Ele nos ama, está pronto para perdoar e ele perdoa. E ele ali também, como consequência, a gente vê as pessoas se afastando dele, né? A gente vê as pessoas se afastando
os inimigos se aproximando e maquinando é, com mais astúcia, com mais frequência para acabar de derrubar. Vamos aproveitar que está doente e vamos dar a última paulada, vamos finalizar. Mas a gente vê que Deus, ele estava sempre presente na vida de Davi, por mais que ele sentiu essa solidão, né? Aquela solidão ali que não é uma simples solidão, da pessoa deixar de ter aqueles seguidores no Facebook, no Instagram e não te responderem no WhatsApp, de não te cumprimentarem, não é essa solidão. É uma solidão do afastamento dos seus próximos, dos seus vizinhos, das pessoas, dos seus chegados. Aquele afastamento total. A gente tem um ditado que a pessoa quando faz coisa errada e cai preso, né? Aí não tem um para levar um cigarrinho para o cidadão depois na cadeia. Não é assim que acontece geralmente? Então não tem ninguém para te ajudar, é muito difícil e não vai ter ninguém para te ajudar. A gente vê esse relato aqui. Davi, ele chegou nesse ponto. As pessoas se afastavam dele, não queriam se aproximar, e os que queriam se aproximar eram seus inimigos. Para quê? Para acabar de matar, de destruir, né? Mas a gente sabe que nós temos um Deus benevolente, né? Esse Deus repleto de amor, que planejou, ele sabia de tudo isso já, e ele arquitetou esse plano maravilhoso de salvação. E muitas pessoas estão jogando, né? Jogando isso fora, estão colocando, né, a cara diante do fogo para serem queimadas. E essa dor, essa angústia vem em consequência do pecado, vem em consequência das atrocidades que cometemos todos os dias. Mas nós sabemos que Jesus, né, já tendo cumprido aquele plano de salvação, e a gente sabe que faltando muito pouco para ele vir nos buscar, nós temos um norte, uma direção, nós temos onde nos aliviar. Assim como Davi se aliviou da sua angústia, apresentou para Deus, nós podemos também, e nós podemos deixar de carregar esses fardos pesados. Basta a gente colocar diante de Deus. E os nossos inimigos vão tentar se prevalecer. Quando você estiver doente, vai vir alguém louco para tirar uma casquinha, mas se coloque diante de Deus, meu irmão. Não deixa essa dor te pegar de tal maneira a não ter mais volta. Não, cada momento que você vive, cada fôlego que você respira ali é uma oportunidade de estar se apresentando diante de Deus e colocando a Ele a tua dor, o teu sofrimento, e assim que você passar por esse momento, você vai passar dando glória a Deus, sabendo de onde que veio o teu alívio, sabendo de onde virá a tua salvação. Então, o mais comum para nós é nos achegar a Deus, seja da maneira que for, no lugar que for, glorificar o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero aliviar o meu fardo, eu quero participar da ceia com o Senhor, eu quero louvar o Senhor nos ares, eu quero glorificar, eu quero ter um coração bom. A gente sabe que ao humano é impossível, a gente é dominado pelo pecado, mas quando a gente aceita esse amor que está desde o princípio, esse plano de salvação, para que a gente pudesse um dia ter esse alívio total e estar na glória com Deus, não tem como não se sentir maravilhado. Então, a reflexão para nós esse dia é a respeito dessas angústias. Se eu não sofro, eu conheço alguém que sofre, então eu posso levar a ele essa palavra, eu posso levar a ele como pessoa comum, né? Que um homem grande, um homem forte, guerreiro, vencedor de batalhas, ele passou por momentos terríveis, e muitas vezes nós nos sentimos no chão, arrasados, e às vezes por motivos tão aparentemente simples, né?
Mas por quê? Por que que não é simples? Porque eu não reconheci ainda que o erro vem de mim, né? Sempre procuro olhar para o erro dos outros. Então essa angústia que a gente está sofrendo, essa dor, ela tem um alívio, tem uma maneira de preencher esse vazio no coração. É através de Deus, através de Jesus, com o Espírito Santo e buscando todo o tempo, todo o tempo. Não vamos então buscar nos lugares errados, vamos buscar no lugar certo, com Deus, com Jesus. E não existe pior angústia do que pensar que Deus nos abandonou. Deus é amor, né? Deus nunca nos abandonou. Ele nos ama e Ele nos convida todos os dias, através de todas as circunstâncias, as situações, a viver a leveza do Evangelho, né? Esse plano maravilhoso que se cumpriu e estamos prestes a participar do maior evento, né? da maior glória, que é estar com o nosso Deus, o nosso Salvador, como nunca estivemos, né? Amém? Reflita isso nesse dia, toma para si essa palavra, reflita bastante sobre esse salmo, sobre as dores, mas não deixe de buscar o verdadeiro Senhor, a verdadeira paz, a plenitude, né? Tudo que nós podemos ter. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, mas que você esteja principalmente aceitando essas bênçãos, porque não adianta de nada. Deus já nos abençoou grandemente, nos livra todos os dias, provê tudo que precisamos. Mas se eu não aceitar, infelizmente, aí não há o que fazer. Tem que partir de mim, tem que partir de você. E vamos estar orando nesse momento. Vamos estar orando. Você pode orar por aquelas pessoas que você sabe que estão sofrendo uma angústia, uma decepção, uma dor. Ore por você, se você está sentindo essa dor, essa angústia. E ore por aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, aquelas que não querem conhecer. Nós vemos pessoas que já praticaram coisas terríveis, mas que reconheceram. E a essas tem salvação. Mas o princípio é reconhecer. Então, sinta gratidão. Nós, nos últimos cultos, nós refletimos bastante a respeito de gratidão, de pecado. E todo mundo aqui está bem ciente do que tem que fazer. Mas tem que fazer, tem que reconhecer. Amém? Deus amado, Deus soberano, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento tão maravilhoso, tão especial, que o Senhor reservou para nós, esse dia tão belo que o Senhor nos deu. Obrigado pelos nossos irmãos, pelas famílias, Senhor Deus, adorando a Ti neste momento, glorificando o Senhor, derramando sobre os Teus pés todo o amor que está dentro do nosso coração. E nós te pedimos, Senhor, aumenta esse amor em nós, que o nosso coração se torne cada dia mais puro, pelo ver, pelo ouvir da Tua palavra, Senhor Deus, que nós sabemos que pode vir pelo sobrenatural sim, mas na maioria das vezes vem, Senhor Deus, pelo estudo da Tua palavra, por analisarmos tudo aquilo que os Teus servos já descreveram para nós, todas aquelas dores, nós podemos, Senhor Deus, olhar, refletir e saber onde estamos errando para não errarmos mais. E glória a Deus, nós podemos saber também que o Senhor nos amou grandemente, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Deus. Nos amou grandemente, nos entregou o melhor da vida, o melhor e o que é eterno, Pai, a salvação. Que nós possamos herdar essa salvação, que nós não venhamos a te decepcionar, Pai. Nós somos fracos, somos pecadores, nós erramos, não fazemos outra coisa a não ser errar e errar e errar, mas que nós possamos reconhecer verdadeiramente, Pai, verdadeiramente, reconhecer e poder participar dessa tão grande glória, que a gente possa nos sentir aliviados nesse dia, meu Deus, em nome de Jesus. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós, sobre todas as famílias,
sobre os nossos pastores, sobre aquelas pessoas que não te conhecem, e que nós possamos nos sentir, sim, aliviados, como Davi sentiu posteriormente o alívio e pôde morrer ainda de morte natural, morreu de velhice. Não foi por aquela dor, não foi pelos seus inimigos, mas foi da maneira que o Senhor quis. Abençoa, Pai, esse nosso irmão que está ouvindo esse áudio e que nós possamos refletir cada dia mais a Sua palavra e que venha fazer a grande diferença na nossa vida, nos levar ao verdadeiro reconhecimento. Estar contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tenha uma excelente noite, um bom descanso e deixa Deus falar o teu coração e sinta, né, se tem algo maravilhoso para a gente sentir hoje e participar é a leveza do Evangelho. Lembre-se que não há nada mais terrível que um abandono do Senhor, mas esse abandono ele ocorre porque nós buscamos esse abandono. A partir do momento que nos entregamos, a gente tem um alívio e a gente vai se sentir mais leve, sim. Deus abençoe a sua vida